Meu maior rival e pior inimigo. Perdeu tudo e foi morar nas ruas. Eu não comemorei e tentei ajudar ele, mas seu orgulho não deixou. Porém, lhe dei uma carta escrita em 1950 que o fez cair de joelhos. Eu parei o meu carro bruscamente, ignorando a buzina irritada dos motoristas que vinham atrás de mim. O meu coração parecia querer saltar pelo peito enquanto eu limpava com as mãos, trêmulas, o vidro embaçado pela garoa fina daquela manhã. Eu não podia acreditar no que os meus olhos estavam me mostrando. Ali, sentado em cima de um papelão úmido, entre sacos de lixo e o descaso de quem passava apressado, estava o homem que por 20 anos foi o meu maior pesadelo e a minha maior motivação. Era Marcos, mas não o Marcos que eu conhecia. Onde estava o terno? De corte impecável? Onde estava aquele olhar altivo, quase arrogante, de quem dominava cada centímetro de uma sala de reuniões? O homem diante de mim estava magro, com o rosto encovado e uma barba grisalha e mal cuidada que escondia as feições que eu decorei em tantas disputas de mercado. Ele segurava um copo de plástico descartável, estendendo a mão para os pedestres que sequer o olhavam. Não pode ser, sussurrei para mim mesma, sentindo um nó seco apertar a minha garganta. Nossa rivalidade no setor de tecidos e confecções era lendária. Por 2 décadas, nós fomos como 2 generais em um campo de batalha. Se eu lançava uma coleção de sedas, ele respondia com linhos tecnológicos. Se eu fechava um contrato com um grande revendedor, ele movia mundos e fundos para conquistar o próximo. Era uma dança feroz, cansativa, mas sempre pautada por algo que poucos entendiam: respeito. Marcos nunca jogou sujo comigo. Ele era duro, implacável e competitivo, mas nunca desonesto. Ele me forçava a ser a melhor versão de mim mesma todos os dias, só para não ser engolida pelo talento dele. Eu estacionei o carro de qualquer jeito, numa vaga proibida, e saí, ignorando a chuva que começava a molhar o meu casaco caro. Caminhei lentamente até ele. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando cheguei a poucos metros, ele levantou os olhos. Por um segundo, vi o brilho da inteligência que ele sempre teve, mas logo aquele brilho foi substituído por uma sombra de vergonha tão profunda que ele desviou o rosto, imediatamente. Marcos, minha voz saiu quase como ele não respondeu, apenas encolheu os ombros, tentando se tornar invisível dentro de um casaco surrado e maior que o seu corpo. Ele não queria ser reconhecido, principalmente por mim. Lembrei de nossa última grande disputa. Apenas 1 ano atrás, estávamos em um leilão de máquinas industriais de última geração. Nós 2 queríamos o mesmo lote. Os lances subiam, o clima estava tenso, e no final, eu venci por uma margem mínima. Lembro-me de que ele se levantou, caminhou até mim, apertou a minha mão e disse: "Parabéns, Letícia. Você foi mais rápida hoje. Mas não se acomode, aquele era o Marcos. O homem que nunca se dava por vencido. Ver o que sobrou dele agora partiu o meu coração de uma maneira que eu não esperava. Muitas pessoas na minha posição sentiriam uma satisfação sombria. Afinal, o meu maior concorrente estava fora do jogo, destruído, na sarjeta. Mas eu não sentia nada disso. Eu sentia um vazio. Sem ele para me desafiar, o mercado parecia mais pobre. O mundo parecia mais injusto. "Por favor, olhe para mim", eu pedi, dando mais um passo. "Vá, embora, Letícia", ele murmurou, a voz rouca e gasta, muito diferente do tom firme que costumava ecoar nos auditórios. "Não há nada para você ver aqui. Vá celebrar o seu sucesso." "Eu não estou celebrando nada, Marcos. O que aconteceu com você? Onde está a sua força? Onde está tudo o que você construiu?" Ele soltou uma risada amarga, que terminou em uma tosse seca. Ele não me respondeu. Apenas voltou a estender o copo para um jovem que passava correndo para se proteger da chuva. O jovem apenas o empurrou para o lado, e eu senti uma raiva súbita subir pela minha espinha. Aquele homem ali já tinha dado emprego para milhares de famílias. Aquele homem já tinha sido o pilar de uma indústria inteira. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Voltei para o meu carro, mas não fui para a empresa. Liguei para um antigo colega que tínhamos em comum, alguém que sabia de todos os segredos do nosso meio. "Paulo, é a Letícia. Preciso que você me conte a verdade sobre o Marcos. Eu acabei de vê-lo na rua. Como isso é possível? A empresa dele era sólida como uma rocha." Houve um silêncio pesado do outro lado da linha antes de Paulo responder com um suspiro longo. "Foi um desmoronamento, Letícia.
Em menos de 6 meses, tudo virou pó. Disseram que foi uma sucessão de erros, dívidas que surgiram do nada, contratos cancelados. Ele tentou salvar a dignidade dos funcionários. Usou todo o dinheiro pessoal para pagar as indenizações e saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Ele perdeu a casa, as economias. Perdeu a alma, Letícia. Eu desliguei o telefone, sentindo o peso daquelas palavras. Marcos não caiu por incompetência. Ele caiu tentando ser honrado até o fim. Ele poderia ter declarado falência e escondido dinheiro, como muitos fazem. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho da integridade que o deixou sem nada. Passei o resto do dia sem conseguir focar, no trabalho. Os tecidos maravilhosos que passavam pelas minhas mãos pareciam trapos sem vida. Eu olhava para os meus gráficos de lucro e só conseguia ver o rosto dele, sujo e cansado, naquela calçada fria. A sociedade muitas vezes é cruel. Quando você está no topo, todos querem o seu brilho. Mas quando você cai, todos agem como se você fosse contagioso. Eu não podia deixar aquilo assim. Não era sobre negócios. Era sobre humanidade. Mas como ajudar alguém cujo maior patrimônio sempre foi o orgulho? Marcos preferiria morrer de fome a aceitar a caridade da mulher que ele passou a vida tentando superar. Ao entardecer, eu voltei até aquele mesmo ponto da calçada. A chuva tinha parado, mas o frio estava mais intenso. Ele ainda estava lá, escuro contra a parede de um prédio fechado. Eu me aproximei e me sentei no chão, ao lado dele, ignorando o fato de que meu vestido de seda custava o que ele talvez não ganhasse em 1 ano de esmolas. Eu não vim aqui como sua rival, Marcos, eu disse, olhando para a rua movimentada à nossa frente. Eu vim aqui como alguém que sabe o quanto é difícil construir o que nós construímos. E eu sei que ninguém cai desse jeito sem que haja algo muito errado por trás. Você não sabe de nada, ele disse, sem olhar para mim. Eu fracassei. É simples assim. O mundo seguiu em frente e eu fiquei para trás. Agora, por favor, me deixe em paz. Tenha pelo menos a decência de me deixar sofrer em silêncio. Eu olhei para as mãos dele. Elas estavam ásperas, com as unhas sujas, mas ele ainda as mantinha juntas, com uma dignidade que a pobreza não conseguiu tirar. Eu sabia que precisaria de mais do que palavras bonitas para tirá-lo dali. Eu precisaria de uma estratégia, do mesmo jeito que planejava meus ataques no mercado. Mas desta vez, o objetivo não era vencê-lo, mas sim resgatá-lo de si mesmo. Eu me levantei e limpei a poeira da minha roupa. Eu vou voltar amanhã, Marcos. E depois de amanhã. E todos os dias até você entender que eu não estou aqui para tripudiar sobre a sua dor. Eu estou aqui porque o mercado precisa de você. Porque eu preciso de você. Ele não respondeu, mas vi seus dedos apertarem o copo de plástico com força. Eu caminhei de volta para o carro, com o coração pesado, mas com uma certeza. A história de Marcos não terminaria naquela calçada. Eu ainda não sabia como, mas eu o traria de volta. Só que eu não imaginava que o muro que ele levantaria entre nós seria muito mais alto do que qualquer arranha-céu que já tínhamos disputado. No dia seguinte, eu não consegui simplesmente ir para o escritório e fingir que tudo estava normal. Eu comprei uma muda de roupas limpas, um casaco térmico e uma bota resistente. Também preparei uma proposta, algo formal, impresso em papel timbrado. Eu não queria que ele sentisse que era um favor pessoal. Eu queria que ele visse uma oportunidade de negócio. Quando cheguei àquela mesma calçada, o sol estava tentando aparecer, mas o vento continuava cortante. Marcos estava sentado, na mesma posição, parecendo ainda menor do que no dia anterior. Coloquei as sacolas ao lado dele e me agachei. Eu não vim aqui para conversar hoje, Marcos. Vim para te fazer uma oferta de trabalho. A minha empresa está crescendo e eu preciso de um consultor que conheça o mercado têxtil como a palma da mão. Ninguém melhor do que você. Ele olhou para as sacolas e depois para o que eu estendi. Por um breve momento, vi um lampejo de esperança em seus olhos. Mas foi apenas um. Logo, ele empurrou o papel de volta para mim com uma força que me surpreendeu. Você não entendeu nada, não é, Letícia? Ele disse. A voz cheia de uma amargura que parecia vir do fundo da alma. Você acha que pode vir aqui, com seu carro de luxo e suas roupas caras, e me comprar? Você acha que eu vou aceitar ser seu empregado? Não é sobre ser meu empregado, Marcos. É sobre não morrer de frio nesta rua. É sobre usar esse cérebro brilhante que você tem para se reerguer. Eu estou te oferecendo um salário digno.
uma casa e a chance de voltar ao jogo. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Mesmo sujo e fragilizado, ele tentou manter a postura ereta que o tornou famoso. Eu prefiro a lama desta calçada à sua piedade. Ele cuspiu as palavras. Toda a nossa vida. Nós fomos rivais. Você sempre quis me superar. Me desse jeito deve ser o seu maior prêmio. O seu troféu de ouro. Pois saiba que eu não vou te dar o gosto de me ver aceitando a sua esmola. Isso não é esmola. É inteligência. Eu gritei, perdendo a paciência pela primeira vez. Você está sendo burro, Marcos. O seu orgulho está te matando. O meu orgulho é a única coisa que me restou, ele rebateu. E seus olhos brilharam com uma fúria antiga. Eles levaram minha empresa, levaram meu dinheiro, levaram minha casa. Mas o meu nome e a minha honra, ninguém tira. Eu vou sair daqui sozinho. Eu vou reconstruir tudo do zero. E quando eu voltar, eu vou retomar cada contrato que você me tirou. Eu vou te destronar, Letícia. Guarde as suas roupas e o seu emprego. Eu não preciso de você. Eu senti um golpe no peito, não pela ameaça dele, mas pela dor de ver um homem tão capaz se afogar em um mar de teimosia. Tentei insistir mais 2 vezes naquela semana. Levei comida quente. Tentei falar sobre os funcionários que sentiam a falta dele. Tentei apelar para a lógica. Em todas as vezes, o resultado foi o mesmo. Insultos, rejeição e aquele muro de orgulho que parecia ficar mais alto a cada tentativa minha. Na última vez que fui lá, ele nem sequer falou comigo. Apenas virou as costas e caminhou para longe, arrastando seus pertences em um saco plástico. Eu fiquei ali, parada no meio da calçada, sentindo-me impotente. Eu tinha o dinheiro, tinha a influência e tinha a vontade, mas eu não podia salvar alguém que não queria ser salvo. Voltei para casa naquela noite e me senti derrotada. Entrei no meu escritório particular, um lugar cheio de livros antigos e lembranças de família. Comecei a remexer em algumas caixas de madeira que pertenceram à minha avó. Ela sempre dizia que a nossa família e a de Marcos tinham uma história longa, muito antes de nós nascermos, mas nunca tinha entrado em detalhes. Enquanto organizava alguns papéis amarelados pelo tempo, uma pasta de couro velha caiu de uma prateleira alta. De dentro dela, deslizou um envelope que parecia ter sido selado há uma eternidade. O papel era grosso, de uma qualidade que não se faz mais hoje em dia, e no canto superior estava escrita uma data: 15 de dezembro de 1950. Meu coração acelerou. Eu abri o envelope com todo o cuidado do mundo, temendo que o papel se desfizesse nos meus dedos. Quando comecei a ler a caligrafia elegante e firme, perdi o fôlego. Não era uma carta da minha avó. Era uma carta escrita pelo avô do Marcos, endereçada à minha avó. Conforme meus olhos percorriam aquelas linhas, as peças de um quebra-cabeça de décadas começaram a se encaixar. Aquela carta não era apenas um pedaço de papel, era uma confissão desesperada. Era o registro de uma tragédia que se repetiu no passado e que estava acontecendo bem diante dos meus olhos novamente. Eu li e reli cada palavra. Ali estava a explicação para a fome, para a dureza e para aquela necessidade doentia de nunca aceitar ajuda. O avô de Marcos tinha cometido o mesmo erro, e as consequências tinham sido devastadoras para toda a linhagem deles. É isso, murmurei para o silêncio do quarto. É isso que vai quebrá-lo. Eu sabia que as minhas palavras não tinham poder sobre o Marcos, mas as palavras do próprio sangue dele, vindas do além-túmulo, talvez fossem a única chave capaz de abrir aquela cela de orgulho onde ele se trancou. Eu não podia esperar até a manhã seguinte. Peguei o envelope, enfiei no bolso do casaco e saí de casa. A cidade estava escura e silenciosa, mas a minha mente estava a 1000 por hora. Eu ia dar a ele uma última chance, mas desta vez eu não levaria dinheiro, roupas ou promessas de emprego. Eu levaria a verdade. Uma verdade que foi escrita há 75 anos e que esperava por aquele exato momento para ser revelada. Cheguei ao local onde ele costumava se abrigar. O vento soprava forte, espalhando folhas secas pelo chão. Marcos estava deitado, encolhido sob o cobertor fino que eu o obriguei a aceitar na noite anterior. Ele parecia um fantasma de si mesmo. Eu não disse bom dia ou como você está. Apenas parei na frente dele, tirei o envelope do bolso e segurei-o com força. Marcos, você me disse que o seu orgulho é a sua honra. Eu disse com a voz firme, mas eu descobri que o seu orgulho não é uma virtude.
É uma maldição que está na sua família há muito tempo. E se você não ler isto, agora você vai morrer aqui. Exatamente como o seu avô previu. Ele abriu um dos olhos, cansado e irritado. Mas algo no meu tom de voz o fez se sentar. Ele olhou para o envelope amarelado, sua expressão mudou. Ele reconheceu o brasão da família que ainda restava no papel. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Leia, Marcos. Leia e decida se você quer ser o último a carregar esse fardo. Entreguei a carta a ele e me afastei, deixando que o silêncio da noite fosse a única testemunha do que estava prestes a acontecer. Eu recuei alguns passos para dar espaço a ele. O vento soprava entre os prédios, fazendo o papel amarelado vibrar nas mãos trêmulas de Marcos. Ele olhava para o envelope como se segurasse um pedaço de brasa. Por baixo, da sujeira e da barba por fazer, vi sua pele empalidecer. Ele conhecia aquela caligrafia. Era a mesma que ele via nos poucos documentos que restaram de seu avô. Um homem que ele sempre foi ensinado a admirar como um mártir da dignidade. Marcos abriu a carta com uma lentidão torturante. Eu sabia o que estava escrito ali porque passei a noite anterior chorando sobre aquelas linhas. A carta era datada de dezembro de 1950, um inverno rigoroso na história daquela época. Ele começou a ler em silêncio. No início, seus lábios se moviam sem emitir som. Mas aos poucos, sua respiração foi se tornando pesada, ruidosa. Eu conseguia ver o momento exato em que cada palavra perfurava a armadura que ele levou décadas para construir. A carta dizia: Minha querida amiga, escrevo esta carta com a mão pesada pelo arrependimento e o coração sufocado pela vergonha. Você me ofereceu a mão quando eu estava no fundo do poço. Você me ofereceu o pão, o teto e a chance de recomeçar quando minha fábrica fechou as portas. E o que eu fiz? Eu bati na sua mão. Eu cuspi na sua bondade porque o meu orgulho era maior do que a minha fome. Eu disse a mim mesmo que um homem de verdade não aceita ajuda. Que um homem de verdade cai e se levanta sozinho. Mas eu estava errado. Enquanto eu fingia ser um gigante orgulhoso, meus filhos choravam de fome no quarto ao lado. Hoje, vejo minha família desmoronar por culpa da minha teimosia. Orgulho não é honra. É um veneno. Peço perdão por não ter tido a coragem de ser humilde. Rezo para que essa maldição termine em mim e que meus netos nunca prefiram a ruína ao abraço de um amigo. Marcos parou a leitura no meio. Ele olhou para o céu escuro. E a primeira lágrima abriu um caminho limpo em seu rosto marcado pela fuligem da rua. Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. O papel começou a amassar sob a pressão de seus dedos. Ele mentiu para nós. Marcos, sussurrou, a voz quebrada. Meu pai sempre me disse que o vovô foi um herói que preferiu a pobreza à caridade. Ele nos ensinou que pedir ajuda era a maior das derrotas. Passamos fome, Letícia. Eu me lembro de ser criança, de ver minha mãe chorando porque não tinha um pedaço de pão. Meu pai sentado na cabeceira da mesa, de cabeça erguida, dizendo que não precisávamos de ninguém. Ele soltou um soluço sufocado, um som que parecia vir de décadas de dor guardada. Eu repeti o erro dele. Eu vi minha empresa afundar, vi meus amigos se afastarem, e eu me sentia orgulhoso por estar sofrendo sozinho. Eu achei que, se eu aceitasse o seu emprego, eu estaria traindo a memória dele. Mas a verdade é que eu estava apenas alimentando a mesma maldição que destruiu a infância do meu pai e a minha também. Nesse momento, as pernas de Marcos pareceram perder as forças. Aquele homem que outrora comandava impérios têxteis, que encarava qualquer crise sem piscar, caiu de joelhos sobre o papelão úmido. Ele escondeu o rosto nas mãos e chorou. Não era o choro de um homem derrotado pelo mercado. Era o choro de uma criança que finalmente entendeu que não precisava carregar o mundo nas costas. Eu me aproximei e coloquei a mão em seu ombro. Desta vez, ele não recuou. Ele não me mandou ir embora. Marcos, olhe para mim. Eu disse com toda a suavidade que consegui reunir. A sua honra não está no que você possui, ou no quanto você consegue aguentar sozinho. A sua honra está na sua capacidade de reconhecer que somos humanos. Seu avô escreveu essa carta esperando que, um dia, alguém da linhagem dele tivesse a coragem que ele não teve. A coragem de dizer, eu preciso de ajuda. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. A arrogância tinha desaparecido. O muro tinha caído. O que restava ali era apenas um homem, despido de todos os títulos, pronto para ser salvo. Por quê? Você está fazendo isso, Letícia? Ele perguntou, limpando o rosto com a manga do casaco velho. Nós brigamos por 20 anos.
Eu tentei tirar clientes de você. Eu tentei ser melhor que você em cada detalhe. Por que gastar o seu tempo com alguém que está no chão? Porque sem você, o campo de batalha é solitário, Marcos. E porque eu sei que se os papéis estivessem invertidos, você visse que a minha queda foi causada por uma injustiça e não por falta de talento, você também não conseguiria dormir em... Nós somos rivais, somos companheiros de jornada. E a jornada não termina aqui. Ele apertou a carta contra o peito, como se fosse um tesouro sagrado. Eu passei tanta fome nesta última semana, ele confessou, baixando a cabeça. E cada vez que o meu estômago doía, eu me sentia mais forte por não aceitar nada. Que loucura, não é? Sentir orgulho da própria autodestruição. É uma lição cara. Mas você já pagou o preço total, Marcos. Agora, chega de pagar as dívidas do passado. O seu avô pediu perdão naquela carta. Aceite o perdão dele e aceite a minha mão. Eu estendi a minha mão direita para ele. Ficamos ali, por alguns segundos, naquele impasse que decidiria o resto de nossas vidas. Eu via o conflito em seus olhos. A última batalha entre o velho Marcos e o homem que ele precisava se tornar. Lentamente, ele estendeu a mão dele. Quando nossos dedos se tocaram, senti um calafrio. Era um aperto firme, mas carregado de uma gratidão que nenhuma palavra poderia expressar. Eu o ajudei a se levantar. Ele estava fraco, cambaleante, mas pela primeira vez em meses, ele estava olhando para a frente, e não para o chão. Para onde vamos? Ele perguntou com a voz ainda trêmula. Primeiro vamos tirar você deste frio, depois vamos comer. E amanhã nós vamos começar a planejar a sua volta. Porque eu descobri algumas coisas sobre a sua falência, Marcos. Coisas que me dizem que você não caiu sozinho. Você foi empurrado. E nós vamos descobrir quem foi. Ele assentiu, segurando meu braço para não cair. Enquanto caminhávamos em direção ao meu carro, deixamos para trás o papelão e o copo de plástico. A carta de 1950 ia segura no bolso dele, como um lembrete de que o orgulho pode até construir muros, mas só a humildade constrói caminhos. Eu sabia que a jornada seria longa. Reconstruir um nome e uma empresa não acontece da noite para o dia, mas a parte mais difícil, quebrar a corrente de gerações, já tinha sido feita. O gigante estava acordando, e desta vez, ele não estava sozinho. Levar Marcos para um lugar seguro foi como resgatar um náufrago de um mar revolto. Nos primeiros dias, ele quase não falava. Ficava horas olhando para as próprias mãos, agora limpas, mas ainda marcadas pelo tempo que passou na rua. Eu providenciei um pequeno apartamento, roupas novas e, acima de tudo, tempo. Tempo para ele entender que a queda não era o fim, mas um recomeço forçado. Certa manhã, 2 semanas depois, ele apareceu na minha empresa. Ele não usava mais os ternos caros de antigamente, mas vestia uma camisa social simples e bem passada. O olhar dele estava diferente. Não havia mais aquela chama de arrogância, mas sim uma luz de determinação serena. Eu li a carta do meu avô todas as noites, Letícia. Ele disse, aceitando o café que eu lhe ofereci. Eu entendi que o silêncio dele foi o que permitiu que a mentira crescesse. Eu não vou cometer o mesmo erro. Eu comecei a revisar mentalmente cada contrato, cada balanço e cada demissão que aconteceu nos últimos 6 meses da minha antiga empresa. E o que você descobriu, Marcos? Perguntei, inclinando-me para a frente. Nada faz sentido. Eu era um administrador rigoroso. Uma empresa daquele porte não evapora assim, a menos que alguém esteja abrindo os buracos no casco do navio por dentro. Eu confiei em pessoas que estavam comigo há anos. Eu já esperava por aquilo. No mundo dos grandes negócios, a traição muitas vezes se veste de lealdade. Eu usei meus recursos e contratei uma equipe de auditoria independente e advogados de confiança para investigar o que restava dos documentos da empresa de Marcos. Passamos noites em claro, cercados por pilhas de papéis e planilhas digitais. Marcos era brilhante. Ele conseguia identificar uma inconsistência em um mar de números com apenas um. Não demorou muito para a verdade vir à tona. O diretor financeiro e a secretária executiva de Marcos, as 2 pessoas em quem ele mais confiava, haviam criado um sistema sofisticado de desvio de verbas. Eles aproveitavam os momentos em que Marcos estava focado em novas coleções e expansões de mercado para transferir pequenas fortunas para contas no exterior. Quando o caixa ficou vazio,
Eles forjaram dívidas e induziram Marcos a tomar empréstimos com juros abusivos, empurrando-o deliberadamente para o abismo. Eles não apenas me roubaram, disse Marcos, com a voz baixa enquanto víamos as provas no monitor do computador. Eles assistiram enquanto eu perdia tudo. Eles me viram chorar na última reunião e ainda tiveram a coragem de dizer que sentiam muito. O orgulho te impediu de ver isso antes, Marcos. Eu pontuei suavemente. Você achava que era invencível demais para ser enganado. Mas agora, a justiça vai ser feita. Nós não buscamos o que as pessoas chamam de revanche barata. Nós buscamos o que era certo. Entregamos todo o dossiê para as autoridades. Foi um processo silencioso, mas implacável. Em poucos meses, os responsáveis foram indiciados e presos. Infelizmente, a maior parte do dinheiro já havia desaparecido em paraísos fiscais, mas a honra de Marcos foi restaurada perante o mercado. O mundo soube que ele não foi um administrador falho, mas uma vítima de um crime. Arquitetado, com o pouco que restou e com um pequeno investimento que eu fiz. Não como doação, mas como sócia. Marcos não tentou reconstruir o império que tinha. Ele decidiu começar pequeno. Ele alugou um galpão modesto em um bairro simples e comprou algumas máquinas usadas. Eu não quero mais milhares de funcionários e contratos milionários que me tirem o sono. Ele me disse um dia, enquanto instalava uma das máquinas. Eu quero fazer o que meu avô deveria ter feito. Um negócio honesto, onde eu conheça o nome de cada costureira e onde a qualidade do meu tecido seja o meu único orgulho. 1 ano se passou. Eu estava no meu escritório quando recebi um envelope. Não era amarelado como o de 1950, mas era um papel de carta elegante, com um pequeno pedaço de tecido grampeado no canto. Era um linho azul celeste, o mais macio que eu já tinha tocado na vida. No bilhete, Marcos escreveu: "Este é o primeiro metro da minha nova produção. Você foi a única que não me viu como um fracassado quando eu era apenas um homem no papelão. Obrigado por me ensinar que a maior vitória não é superar os outros, mas superar o que há de pior em nós mesmos." Eu fui visitá-lo na tarde seguinte. O galpão dele estava cheio de vida. O som das máquinas de costura era como uma música de esperança. Ele estava lá, com as mangas da camisa dobradas, carregando um rolo de tecido nos ombros. Quando ele me viu, abriu um sorriso largo, um sorriso que eu nunca tinha visto nos 20 anos de rivalidade. Nós caminhamos até os fundos do galpão, onde ele havia emoldurado a carta de 1950 e a pendurado na parede principal. "Aquela carta salvou a minha vida, Letícia", ele disse, olhando para o papel antigo. "Ela me libertou de uma prisão que eu nem sabia que existia." "E você salvou a memória do seu avô, Marcos", respondi. "Agora, a história da sua família não é mais sobre uma queda causada pelo orgulho, mas sobre um levantamento causado pela amizade." Nós dois rimos, lembrando das brigas bobas do passado. Nossa rivalidade não morreu. Ela se transformou. Ainda disputamos quem tem o melhor acabamento ou o prazo de entrega mais rápido. Mas agora fazemos isso tomando um café no final da tarde, como dois velhos amigos que entendem que a vida é curta demais para se viver sozinho. Eu olhei para o movimento daquela pequena fábrica e senti uma paz profunda. Eu não apenas eu ganhei um irmão de alma. E ao ver Marcos ali, trabalhando com dignidade e alegria, eu entendi que a superação é a forma mais bonita de mostrar ao mundo que ninguém é pequeno demais que não possa cair, e ninguém é grande demais que não precise de uma mão para se levantar. A corrente de orgulho que começou em 1950 estava finalmente quebrada. O que restava agora eram novos fios, prontos para tecer uma história muito mais bonita e duradoura.